quinta-feira, onde vamos ver os desdobramentos desta história, não é? Então, vendo Moisés, diz aqui o versículo 25, produção, por favor, coloque para nós aí. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. Verso 26, também, produção, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E é interessante, irmãos, que mesmo em meio àquela devassidão toda, desvirtuamento, houve pessoas que permaneceram fiéis. Teve gente que permaneceu fiel, que não cedeu àquela corrupção. Deus sempre teve um remanescente fiel e Ele continua tendo esse remanescente hoje. E é interessante, irmãos, que eu até não mencionei, mas Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho aqui, Deuteronômio capítulo, deixa eu ver aqui rapidinho, onde Deus diz que, onde Moisés registra que Deus ficou bastante indignado com Arão. Deixa eu ver se eu consigo achar esse texto, se eu não estou achando agora, é assim, quando a gente não marca, ele perde de vista da gente aqui. Só mais um minuto, deixa eu ver se eu consigo dar mais uma folheada aqui. Eu tinha até sublinhado esse texto de Deuteronômio. Que pena, não estou achando aqui. E um comentário mais que eu deixei passar é que esse bezerro de ouro se assemelhava ao deus touro egípcio chamado Apis ou a deusa vaca chamado Hathor. Isso apareceu na lição da segunda-feira. Então, eles trocaram a glória, a manifestação de glória de um Deus invisível por um visual idólatra. Que triste, que coisa terrível que nos ameaça também, irmãos, que também nos ameaça. Muito bom. Vamos seguir aqui. Pena que eu não achei o texto que eu queria de Deuteronômio, mas eu lembro que é no Deuteronômio capítulo 9, mas deixa para lá. Em algum momento a gente vou achar e vou voltar isso aqui. Então agora vamos ver a reação. Diz assim o verso 30 até o 32. Vou pedir para a produção colocar, por favor. No dia seguinte disse Moisés ao povo. Verso 30. Vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Olha que coisa tremenda, que atitude de Moisés. Então, Moisés repreendeu. Aqui o verso 28 nos diz que 3.000 pessoas morreram. Foi o juízo aplicado para aqueles que permaneceram insidiosamente na prática do pecado, que não aceitaram a repreensão de Moisés. E, diante disso, a lição nos diz: não é de admirar que Moisés seja um tipo ou um símbolo de Cristo. Por causa de sua oração intercessória pelos pecadores e sua disposição em oferecer, em dar a sua vida, Moisés estava disposto a ser riscado do livro da vida, na verdade é isso. Ele refletiu o que Cristo faria e fez por todos nós. Que compaixão exemplar sobre os transgressores. Irmãos, essa expressão de Êxodo 32, que diz, agora, pois, perdoa-lhe o pecado, aqui a lição nos diz que essa expressão, traduzida como perdoar, significa carregar, tomar. E aqui o autor faz uma ligação com Isaías 53, verso 4, onde lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, esse perdoa, Moisés está dizendo: Senhor, carrega sobre ti mesmo esta culpa. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo.
E foi isso que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Êxodo 32, ele apresenta de forma muito clara o conceito da expiação substitutiva. Alguém que se oferece para pagar a culpa em meu lugar, e explica além disso que não é só a expiação substitutiva, mas ela aponta que o substituto era o próprio Deus. Que coisa linda. Esse texto também revela como nós podemos obter perdão. A única forma é Deus em Cristo levando sobre si os nossos pecados. Não existe salvação fora de Jesus, não existe perdão fora de Jesus. Essa é a única maneira pela qual nós podemos ser perdoados. Que lindo ver o exemplo de Moisés agindo como um intercessor. E é interessante nós pensarmos que há vários tipos de oração. Há a oração da gratidão, do louvor a Deus, a oração da súplica, quando nós pedimos a Deus que atenda algo que nós levamos diante dele. Mas existe também a oração intercessória, que é uma das coisas mais lindas do cristianismo, e nós talvez não tenhamos ainda uma clara compreensão, não tenhamos como explicar tudo o que está envolvido nessa oração intercessória. Mas nós lembramos que estudamos no trimestre passado as chamadas regras de engajamento, onde existem papéis que o próprio Deus exerce e até limitações para a ação divina, como também existe um campo de ação para Satanás atuar, mas a oração intercessória, dentro dessas regras de engajamento, Deus vai fazer, mesmo que a gente não compreenda plenamente, não entenda tudo 100%, Deus vai sempre atuar para salvar, sem forçar a porta, sem forçar a vontade do indivíduo. Mas mesmo naquelas pessoas que não têm desejo nenhum de serem salvas, não estão distantes de Deus, quando nós oramos intercessoriamente por essas pessoas, Deus vai trabalhar com essas pessoas, mesmo que elas não queiram, mas Deus não vai forçar. Então, que exemplo maravilhoso este exemplo de Moisés como um intercessor, sendo também aqui um tipo de Cristo, e que nós possamos, irmãos e irmãs, ser intercessores para com aqueles com quem nos relacionamos, para com os doentes, para com nossa família, para com aqueles que estão estudando a palavra. Que coisa linda, que maravilhoso pensar que hoje o nosso Jesus intercede por nós como um sacerdote, diante de quem nós podemos chegar livremente, pois Ele é o nosso intercessor. E dessa maneira nós colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.